O setor público hoje está organizado de diversas formas, né? Como nós temos diversos tipos de órgãos públicos, então desde a administração pública direta até empresas públicas, fundações, autarquias, nós também temos diversos tipos de vínculos, né? Então, o que é chamado de funcionário público hoje pode ser um funcionário CLT, um funcionário temporário, ou pode ser um estatutário, ou até um funcionário de cargo comissionado, que são chamados DAS, né? Então, é um setor muito diverso, não dá para falar no setor público como um todo. E aí, o que daria para resumir os problemas do setor público hoje em termos de desigualdade, porque nós temos desigualdades de serviço, né? Então, de qualidade do serviço, porque nós temos as chamadas ilhas de excelência, que são algumas burocracias muito bem formadas, muito capacitadas e que prestam um serviço melhor, mas nós temos as outras agências, outros órgãos que não são dessa qualidade, né? Temos desigualdades de financiamento, então algumas agências têm o financiamento mais duradouro, mais constante, também maior, outras não, dependem de financiamentos que vão e vêm no tempo, né? Nós temos desigualdade de salários, então tem muitos servidores com super salários, alguns, né, na verdade. Os salários do judiciário costumam ser maiores do que dos outros poderes. E nós temos desigualdade de raça e gênero. Normalmente as mulheres e as negras e negros estão em menos cargos de direção e têm salários menores também. A parte principal da reforma administrativa proposta pelo governo, que muda a seleção e o vínculo, ela não atinge as carreiras chamadas típicas do Estado. Então, as carreiras típicas ainda devem ser especificadas via lei complementar, mas hoje em dia elas são aquelas que não existem equivalência na iniciativa privada. Então, são militares, diplomatas, auditores públicos, fiscais, carreiras como essas, né, que são conhecidas como a elite do funcionalismo público. Então, a reforma mantém essas desigualdades, por assim dizer. Na reforma, como ela está proposta até agora, não é possível reduzir as desigualdades do setor público e nem garantir a qualidade. Em primeiro lugar, porque a qualidade ela depende de bons salários e muitos funcionários públicos bons, e não é isso que está sendo feito com essa reforma, né? A gente está tirando benefícios de funcionários que não são da elite do funcionalismo. E também a qualidade depende da continuidade das políticas públicas. Então, no setor público, há uma preocupação forte, e ela foi refletida na Constituição de 88, que é da continuidade das políticas públicas, independente da mudança dos gestores. Então, por isso que a gente tem estabilidade de emprego no setor público, e é importante que haja uma continuidade das políticas públicas, né? Então, essa reforma, ao criar cargos temporários e permitir que haja outros tipos de vínculo, né, ela facilita um pouco que tenha muita mudança no setor público, a depender da discricionariedade dos gestores, né? Então, isso é uma preocupação. Nas desigualdades, ela não muda nada porque ela não atinge a elite do funcionalismo público. Então, aqueles funcionários que já têm super salários, acúmulo de benefícios, não serão atingidos com a reforma. E uma coisa importante se falar é que a reforma não mexe no financiamento das políticas públicas das agências, e isso é fundamental quando você está falando de qualidade de serviço, né? Então, a gente tem que ter um financiamento que seja garantido, que dure no tempo, e isso a reforma não mexe, né? Então, é difícil de imaginar como essa reforma vai diminuir as desigualdades e melhorar o serviço público. Até agora, a reforma foi relativamente bem recebida na Câmara dos Deputados, né? A sinalização do Rodrigo Maia é favorável à reforma e ele representa diversos deputados do chamado Centrão, então há uma expectativa boa e houve uma negociação do governo, né, com a base no Congresso, justamente para poder passar uma PEC que fosse ser aceita no Congresso. Então, a expectativa é que ela seja aprovada, mas, como toda PEC,
tem muita discussão, então provavelmente ainda vai sofrer bastante alteração no Congresso. A reforma da forma como ela está proposta por enquanto, ela exige muita lei complementar, pois várias coisas que ela cita ainda não estão especificadas no corpo da lei, né? Então nós precisaremos ainda discutir muita coisa para poder colocá-la em prática. E isso abre, sim, possibilidade de judicialização da reforma, porque a gente já tem diversas outras leis que tratam do funcionalismo público, e essas leis podem se sobrepor, né? E isso sempre gera diversas interpretações. Por exemplo, ainda há muita dúvida sobre quais cargos serão objetos de cada tipo de vínculo, e isso ainda deve ser definido para cada um dos entes federativos, para cada um dos poderes. Então, ainda é muito incerta a reforma, né? Precisaremos ver como vai acontecer. Há uma percepção na sociedade brasileira de que o funcionalismo público é privilegiado e, ao mesmo tempo, há um desejo de que os serviços públicos sejam melhores, né? Então, eu acho que essa é a percepção um pouco da sociedade brasileira sobre o serviço público. E aí o governo faz a propaganda de que essa PEC vai melhorar o serviço e também vai reduzir as desigualdades, o que são duas premissas falsas, né? Então, apesar disso, a imprensa, em geral, de diversos espectros políticos e ideológicos, já apontou esse problema na PEC. Então, eu acho que a população, de certa forma, vai acabar recebendo essa PEC como mais uma PEC que não vai mudar muito no dia a dia do uso dos serviços públicos, né?